de Israel. Deus, obrigado pela tua palavra, que é verdade aos nossos corações. Fale conosco, que nada e nem ninguém interrompa, Senhor, a nossa ligação contigo neste momento. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Bom, tem um tema que está ecoando na minha cabeça durante toda essa semana. Eu acho que alguns irmãos aqui já perceberam que Deus costuma falar comigo. Os temas das mensagens que Deus me dá geralmente vem em forma de pergunta, uma pergunta problema. E essa semana não foi diferente. Essa semana, lendo alguma coisa e pedindo a Deus que falasse comigo, primeiro para que eu pudesse ministrar aqui hoje no culto de Santa Ceia, uma pergunta me veio à cabeça, e a pergunta é a seguinte: o que Deus espera de nós? Esse é o tema da mensagem. O que Deus espera de nós. Você pode repetir após mim? Vamos lá? 1, 2, 3. O que Deus espera de nós. Imagine um hospital no estado de emergência, várias pessoas chegando ao mesmo tempo. Nós temos vários casos de pessoas leves, casos um pouco moderados, e alguém que entra nesse hospital entre a vida e a morte. Só que o médico, e aqui nós temos um médico presente aqui, está aqui o doutor Felipe, não sei se a doutora Tânia também está por aí, mas o médico ele não atende por ordem de chegada. É ou não é, gente? Não é por ordem de chegada. Quando a gente vai dar entrada numa emergência, o que acontece, gente? A gente passa primeiro pela classificação de risco. É assim que acontece. De acordo com o nosso problema, de acordo com a nossa necessidade, nós recebemos uma determinada classificação. Uns pulseira verde, outros amarela, daí por diante. Então o médico ele não atende por ordem de chegada. Pode ser que alguém com um problema menor chegue primeiro, esteja esperando há mais tempo. Mas se chega uma pessoa cujo risco de vida é maior, essa pessoa passa na frente. O médico ele não atende por ordem de chegada, ele atende por prioridade. Nós dissemos aqui, classificação de risco. Ele não ignora ninguém. Ele organiza o foco para salvar mais vidas. Porque se ele tentar abraçar todo mundo ao mesmo tempo, o que acontece, gente? Ele vai falhar. Não vai dar certo. Agora pense comigo. Jesus veio para salvar o mundo inteiro, sim ou não, gente? Acho que teve gente com dúvida aí, né? Jesus veio para salvar o mundo inteiro, sim ou não, gente? Sim. Mas em Mateus 10, neste texto que a gente acabou de ler, ele limita o envio. Jesus aqui cria um escopo. Ele diz o seguinte no texto que a gente leu: não ireis, nem entrareis, mas ide antes. Ele dá uma instrução, ele está ensinando algo fundamental aqui, que o reino de Deus ele tem prioridade, o reino tem direção, o reino tem foco. Isso nos leva à segunda pergunta: o que Deus, aliás a primeira pergunta, o que Deus espera de nós? Capítulo 10 aqui do Evangelho segundo Mateus marca uma virada importante no ministério de Jesus. Aqui Jesus, nessa altura do campeonato, já tinha ensinado o Sermão da Montanha, nos capítulos 5 a 7. Ele já havia demonstrado autoridade sobre as doenças, sobre a natureza, sobre os demônios. E ele também já havia revelado por meio de milagres que o reino havia chegado. Então quando chega no final do capítulo 9, precisamente entre os versículos 36 e 38, Jesus vê as multidões aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Aqui que nasce o envio, no capítulo 9, nos versículos 36 a 38. Então Mateus 10, esse texto que a gente acabou de ler aqui, é o primeiro envio missionário dos 12 discípulos, é o primeiro comissionamento dos 12. E a pergunta que não quer calar é: o que Deus espera de nós? Essa é a pergunta que está ecoando na minha alma. Eu espero que você saia daqui com essa pergunta também ecoando na sua alma, mas também com algumas respostas. Não digo com todas, não pretendo esgotar o assunto, mas pelo menos com algumas respostas. E a primeira ação que Deus espera de nós, segundo o texto que a gente leu aqui, é que Deus espera de nós uma obediência específica. Diga comigo, obediência específica. O versículo 5 que a gente leu diz: Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Tem instruções de Jesus aqui: não tomem o caminho que leva
foi a primeira instrução. Nem entrem nas cidades dos samaritanos. Versículo 6. Mas de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não disse apenas aqui para onde ir, que para onde ir está claro, é para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus faz questão também de mencionar aqui para onde não ir. E é isso que eu gostaria que você prestasse atenção, porque isso revela que Deus não espera uma criatividade fora da vontade dele, Ele espera precisão. Muitos querem fazer algo grande para Deus, algo extraordinário para Deus, quando na verdade Deus espera que nós façamos exatamente aquilo que Ele nos mandou que a gente fizesse. Obediência não é fazer muito, obediência é fazer aquilo que foi ordenado por Deus. Aí a pergunta que não quer calar: estamos obedecendo a direção de Deus, ou a gente está tentando impressioná-lo com os nossos próprios planos? E quando a gente obedece o foco certo, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que o céu sustenta a nossa missão. E obediência começa com clareza, gente. E eu quero convidar você a pensar nisso comigo hoje. Obediência começa com clareza. E o que Ele espera de nós é uma obediência específica. Eu gostaria de pelo menos sugerir para você algumas ações para esta semana. A primeira delas é que você pergunte em oração a Deus: Senhor, qual que é a minha prioridade agora? O que o Senhor quer que eu faça? Uma outra sugestão que eu tenho para você, meu irmão: pare de começar novos projetos até concluir aquele que Deus já colocou na sua mão. Já viu pessoas que começam um monte, abrem um monte de frente e não conseguem terminar e concluir nenhuma? Você conhece pessoas assim? Não precisa responder não. Mas tem pessoas que está cheio de tarefas, aí ela não consegue concluir nenhuma, mas aí ela vai lá e abre outras frentes, outras tarefas. Mas eu quero sugerir para você aqui uma obediência específica. Faça aquilo que Deus mandou. Você sabe o que Deus mandou você fazer, meu irmão? Fica a pergunta aqui retórica para a gente pensar. Comece novos projetos só depois de concluir, gente. Isso é uma máxima importante para a nossa vida. Se você é líder de célula, líder de missão aqui na igreja, alinhe a sua equipe, os seus liderados, a visão. Não alinhe a equipe a ansiedade, não, alinhe a visão. Se Deus já confiou uma célula a você, uma missão a você, cuide dela. Se Deus confiou sua família, priorize a sua casa. Se Deus confiou o ministério a você, fortaleça-o antes de querer expandir, meu irmão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Obediência aqui não é fazer mais. Quando eu digo que Deus espera uma obediência específica, obediência não é fazer mais, obediência é fazer aquilo que é certo, meu irmão. Eu tenho certeza que Deus tem direcionamento para o seu povo aqui nessa noite. Eu desejo que você entre nesse alinhamento que Deus tem para você. Esse é o meu desejo. Então, a primeira ação que Deus espera, lembra da pergunta: o que Deus espera da gente? O que Deus espera de nós? A primeira ação: Deus espera obediência específica. Oxalá que nessa noite haja pessoas aqui na catedral que queiram obedecer Deus, custe o que custar, cabalmente. Se Deus mandou fazer, faça, meu irmão. Se Deus mandou negociar, negocie. Se Deus mandou você tratar, trate, meu irmão. Mas trate de cumprir aquilo que Deus mandou você fazer. Segunda ação que Deus espera de nós: Deus espera de nós discernimento de estação. Diga comigo: discernimento de estação. Porque o texto começa dizendo o seguinte: olha, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: olha, não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na versão Almeida Revista Corrigida diz: mas e de antes, antes de entrar lá nos samaritanos, antes de procurar o caminho dos gentios, e de antes, essa palavra antes aqui carrega uma prioridade temporal, porque o plano de Deus, gente, sempre foi alcançar os gentios, sim ou não? Claro, sempre foi. Mas não era o momento. Jesus naquele momento resolve alinhar e delimitar o escopo, delimitar o raio de ação da visão. Jesus sempre quis salvar todos. Aliás, o texto bíblico diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas a cruz ainda não tinha acontecido. E se tem uma coisa que abre as fronteiras do Evangelho, sem dúvidas nenhuma, é a cruz de Cristo.
Da mesma que no primeiro capítulo, na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que para uns o evangelho da cruz, a palavra da cruz é loucura, mas para nós que cremos ela é o poder de Deus. Então a cruz é quem abre as fronteiras do evangelho, e a cruz ainda não tinha acontecido. Então Jesus trata de delimitar o escopo, delimitar o raio de ação dos discípulos, no primeiro comissionamento, na primeira missão, no primeiro envio. Isso revela uma verdade espiritual muito profunda para nós, que o propósito ele pode ser eterno, mas a estratégia é progressiva. A estratégia acompanha o crescimento, o crescimento acompanha com o progresso. Quem não entende a estação, quem quer se antecipar demais, ou quem quer avançar demais, fora de tempo, fecha portas, ou força portas, acelera processos, queima etapas, se frustra. Porque Deus espera a maturidade para viver o agora. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, eu não sei qual é a parte da vida que você está, qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei qual é a estrada, em que ponto da estrada você está caminhando, mas Deus espera uma segunda ação nossa. Deus espera discernimento na estação. Há pessoas que querem viver a grande comissão sem aprender primeiro a cuidar das ovelhas perdidas que nós temos ao redor. Gente, não é fácil não, gente, porque discernir a estação exige muita maturidade nossa. O que a gente deve fazer, pastor? A gente precisa avaliar se a gente está tentando viver algo que ainda não é tempo da gente viver. E precisa também consolidar aquilo que já existe, antes da gente sonhar com aquilo que vai vir, gente. E a gente precisa também terminar ciclos abertos. Deus é um Deus de ciclos fechados. Então se tem alguma coisa aberta, alguma coisa pendente, meu irmão, tem que resolver primeiro. Quer ver um exemplo como igreja? Uma igreja que quer multiplicar células, primeiro precisa fazer o que, gente? Abrir mais 200 células, é isso, gente? Não, a gente precisa primeiro consolidar aquilo que a gente tem. Precisa acertar o que a gente tem primeiro. É isso que a gente está buscando fazer aqui com a missão com células. Alguém que quer logo ensinar alguma coisa para alguém, como é que a gente faz isso, gente? Quer ensinar, mas tem que viver primeiro, tem que ter experiência primeiro. A gente precisa primeiro aprender a honrar o hoje, porque quando a gente aprende a honrar o hoje, a gente recebe autoridade para amanhã. Quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Então a segunda ação que Deus espera da gente é discernimento de estação. E eu creio que nessa noite, na quinta-feira, pós-carnaval, Deus está ampliando a nossa visão aqui, nos dando discernimento. Nunca foi tão necessário um dos 9 dons da Bíblia nos dias de hoje como discernimento. Nós precisamos de discernimento. Se tem alguém aqui que entrou com os olhos fechados espirituais, eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai abrir a sua visão. Deus vai abrir os seus olhos espirituais para que você tenha discernimento. Discernimento também não só de espíritos, o dom é discernimento de espíritos, mas discernimento também da estação que você está enfrentando, meu. Consciência situacional é o primeiro passo para a mudança. A gente precisa ter consciência. É igual alguém que está devendo muito, que está cheio de dívidas. O que ele precisa fazer primeiro? Se ele não sabe nem como, vai perguntar, está devendo quanto? Ih, nem sei, mas vai para cá dos 150 mil, 200 mil. Meu irmão, tem que botar no papel primeiro, tem que botar na planilha, para você começar a ter conhecimento. E o conhecimento ele vai te trazer clareza, consciência da situação que você está. Mas que nessa noite seja essa noite, que Deus amplie o nosso discernimento. Qual é a terceira ação que Deus espera da gente? Deus espera que nós carreguemos o coração dele. Porque quando Jesus se refere aqui às pessoas, ele se refere como ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus podia ter dito várias coisas. O que nós diríamos como seres humanos? Ele podia ter dito pecadores rebeldes, poderia ter dito religiosos hipócritas. Eu anotei algumas coisas, podia ter escrito ou dito povo endurecido, povo de coração fechado, povo de dura cerviz. Mas não, ele chama pessoas de ovelhas perdidas. Ele diz ovelhas. Isso revela para a gente como é que Deus enxerga pessoas. Deus enxerga pessoas como ovelhas. Diga, como ovelhas. É assim que Deus enxerga pessoas. É assim que Deus te enxerga. É assim que Deus enxerga pessoas que estão lá fora, como ovelhas também. Ovelhas, gente, ovelhas se perdem, ovelhas se distraem, ovelhas são vulneráveis. Mas Deus espera que nós enxerguemos como Ele enxerga. Nós estamos
vendo pessoas como problemas ou como ovelhas? Fica a pergunta para a gente pensar. Como é que a gente está vendo pessoas? Como problema ou como ovelhas? Porque se são ovelhas, elas precisam o quê, gente? De ser procuradas. É isso que Deus, aliás, na pessoa de Jesus, aqui dá ordem. Primeiro, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pastor, em ações práticas, o que a gente pode fazer então para carregar o coração de Jesus com a gente? Eu trouxe algumas sugestões para vocês. Primeiro, você pode aplicar ainda essa semana. Quinta-feira a semana não terminou, vai até sábado, dá tempo de você aplicar isso. Você pode ligar para alguém que está afastado da presença de Deus. Você lembra de alguém que está afastado? Alguém que um dia serviu a Jesus com você também, mas está afastado? Estou vendo, uma levantou a mão ali, mas pode ser hoje que Deus encontre você aqui. É isso. Ela já levantou logo a mão. Gosto disso mesmo, gente. Eu gosto disso mesmo, de sinceridade. Certo? Você pode ligar para alguém afastado. Você pode convidar uma pessoa não crente para a igreja. Você pode orar nominalmente por pessoas. Eu não sei se você tem um caderninho de oração que você ora por pessoas, mas eu tenho comigo aqui, não no caderninho, mas anotado no meu bloco de notas do celular, o nome de alguns amigos que eu gostaria que conhecessem Jesus. De vez em quando vocês mesmos são testemunhas que alguns deles visitam a gente. No domingo a gente recebeu aqui a visita de uma família de amigos meus, que de vez em quando está com a gente aqui. Ainda não se decidiram para Cristo, mas eu estou lançando a semente, estou lançando a rede. Uma hora vai brotar. A gente investe tempo, marca um café para tomar. Aí começa a contar um problema da vida aí. Meu irmão, tem gente que passou, mas para pregar para alguém precisa ser teólogo, precisa ter uma formação muito boa, muito sólida, precisa conhecer demais a Bíblia. Meu irmão, tem uma coisa que mais salva pessoas, é o testemunho pessoal. E a gente senta um pouquinho, minha vida está assim, assim, rapaz, minha vida também teve parecida contigo, mas um dia Jesus me encontrou, um dia Jesus me salvou, um dia Jesus me libertou, um dia Jesus me transformou, e a minha vida que estava assim, como está a sua agora, passou a ter mais clareza. É isso. O que a gente pode fazer, meu irmão? O que a gente vai fazer para carregar no nosso coração o coração de Jesus também? Esse é o desejo dele, que nós carreguemos conosco o coração dele. E o coração dele, quando olha para pessoas, não chama ninguém de rebelde, ninguém não, chama pessoas de ovelhas, ainda que perdidas, mas são ovelhas. Esse é o coração do nosso mestre. E a pergunta é: o nosso coração está alinhado com o coração de Jesus também? Está alinhado quando a gente olha? Nós estamos aqui num bairro que é central, nós estamos no centro de Niterói. O centro de Niterói é um lugar, aliás, todos os centros têm essa mesma característica. Nós temos pessoas passando pelo centro, indo trabalhar, mas também nós temos moradores em situação de vulnerabilidade, nós temos usuários de drogas. Tudo isso é muito comum de grandes centros. A pergunta é: quando nós olhamos para as pessoas, nós estamos olhando elas como pessoas problemáticas ou como ovelhas, ainda que perdidas, mas como ovelhas perdidas aqui na região? Como é que tem sido o nosso olhar para isso? Então ligue para alguém que está afastado, convide uma pessoa para estar na igreja, ore por alguém, coloque no seu bloco de nota alguém próximo de você. Nós precisamos sair da zona de conforto do convívio cristão, gente. E quando Deus plantou a catedral aqui no ano passado, gente, aliás, no ano retrasado, em 2024, Deus não plantou aqui para que membros saíssem de outras igrejas apenas e viessem se reunir e congregar aqui, não, que é mais confortável no centro, tem estacionamento, a igreja é um pouco diferente. Não! Deus resolveu plantar essa igreja aqui nesse lugar porque Ele tem paixão por vidas. Ele quer que outras pessoas que estão perdidas aí fora saiam das trevas e venham para a maravilhosa luz de Cristo também, e se assente à mesa conosco. Esse é o desejo do coração de Deus, meu irmão. Eu sei que Deus está reunindo um povo aqui neste lugar, porque a gente precisa de instrumentos de Deus aqui para pregar o Evangelho. Mas o objetivo de Deus não é fazer com que a gente lote esse templo com outros irmãos trazendo carta de mudança. É muito bom quando a gente recebe irmãos aqui de outras igrejas. Eu sei que Deus está fortalecendo o exército dele aqui nesse lugar, mas melhor ainda é quando pessoas estão sendo salvas e entram por essas portas para servirem a Jesus como a gente serve também. Aleluia! Não dá para esperar que a ovelha volte sozinha. A gente precisa lá buscar as ovelhas. Talvez o céu tenha uma voz de comando para nós aqui nessa noite. E a voz de comando do céu para nós aqui nessa noite é: pastor e pastora,
Vá atrás das ovelhas. Ué, pastor, mas eu não sou pastor, meu irmão. Você é sacerdócio real. Está lá depois, meu irmão. Você é crente também. Se você quiser, eu consagro você é pastor aqui agora, meu irmão. Você é pastor de Deus, meu irmão. Pastor da sua casa, pastor da sua família, pastor lá onde você está. Mas pastor vai atrás de ovelha. Imagine se cada membro da catedral trouxer alguém aqui, uma pessoa. Crescimento é natural, né, gente? É coisa boa demais, orgânico. Então a segunda coisa, ou, aliás, a terceira que Deus espera de nós, é que nós carreguemos o coração dele. A quarta coisa, a quarta ação, melhor dizendo, que Deus espera de nós. Deus espera de nós responsabilidade com o que já nos confiou. Essa é a quarta ação. Deus espera de nós responsabilidade com aquilo que Ele já nos confiou. Porque Ele diz casa de Israel. Ele faz questão de mencionar a palavra casa. Por que Ele faz questão de fazer essa menção? Porque a missão começa onde, gente? Em casa, sim ou não? É em casa. Então o que a gente faz, pastor? Meu irmão, meu desejo é que cada família daqui seja um farol, onde quer que você more. Então a missão começa, quando eu digo casa, aqui eu estou falando só da nossa casa espiritual, eu estou dizendo da nossa casa, do nosso lar também, onde a gente mora. Então tem uma prática que está se perdendo com o passar dos tempos, chamada culto doméstico. Quem faz culto doméstico em casa aqui, gente? Não vou perguntar, deixa eu melhor, calma aí. Vou constranger ninguém não. Quem fazia, quem já participou de culto doméstico? Vai ficar melhor, fica mais global, fica mais abrangente. Você já fez culto doméstico na sua casa, gente? Lá em casa, quando eu era criança, era por ordem. Não tinha nem conversa. Toda semana tinha culto doméstico, era por ordem, pastor. Papai, hoje você vai pregar, hoje você vai cantar. Não quero. Só depois que você for de maior, estiver trabalhando, aí você diz que não quer, lá na sua casa. Aqui, quando tiver para morar aqui em casa, tem que fazer o culto doméstico também com a gente aqui. Fazia contrariado, mas fazia culto doméstico. Ele tomava uma surrazinha, depois fazia o culto doméstico também. A única coisa é que papai e mamãe não lembram disso. Ele fala da surra, ele fala que nunca bateu na gente, nunca. Não sei o que houve aí, mas teve um processo de amnésia somente nessa parte aí. Eles esqueceram da surra. Eu falei, é surra. O papai fazia, não, fazia culto, não te dava surra em vocês, não. Eu falei, imagina. Né, meu irmão? Nada demais, né? A gente que o diga. Mas é uma prática que está se perdendo, meu irmão. Se você ama a sua família, estabeleça culto doméstico na sua casa, faça culto com a sua família. Ajuste a sua vida espiritual antes de cobrar dos outros. É primeiro, importante a gente olhar para a gente primeiro. O texto da ceia fala isso, né? Que a gente precisa se examinar primeiro. Precisa resolver conflitos pendentes, gente. Não dá para deixar ciclos abertos. Precisa resolver coisas pendentes. Nós precisamos também ser coerentes no privado. Porque a quarta ação que Deus espera de nós é que nós tenhamos responsabilidade com aquilo que Ele já nos confiou. Quem Ele cuida daquilo que tem perto, meu irmão, como é que vai cuidar daquilo que vai vir de longe? Não tem jeito. Que Deus vai mandar a gente para a catedral, vai ou não vai, gente? Vai vir de longe, Deus está falando, meu irmão. Vai mandar de Itaboraí, vai mandar de São Gonçalo, vai mandar lá do Rio de Janeiro. Deus está mandando gente até da Baixada Fluminense para cá. Mas não tem como a gente cuidar daquele que vem de longe se a gente não cuidar primeiro daqui de quem está perto. Não adianta evangelizar os de fora, negligenciar o cônjuge dentro da casa. Não adianta falar de santidade no púlpito e viver desorganizado em casa. Aliás, santidade tem tudo a ver com organização. Tem tudo a ver. Porque quando Deus manda para o povo lá no deserto, santificai-vos que amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. O que Deus está mandando fazer ali não é só jejum e oração, não. Santificar ali é varrer mesmo a tenda, sacudir a poeira, dar uma ajeitada. Tem tudo a ver com organização. Mas não adianta a gente falar de santidade aqui e viver desorganizado em casa. No relacionamento familiar. Não adianta, meu irmão. A gente precisa aprender a cuidar de quem está perto. Senão a gente não consegue depois sustentar quem vem de longe. Então a quarta ação que Deus espera de nós é que nós tenhamos responsabilidades com aquilo que Ele já nos confiou, meu irmão. Esse é o desejo de Deus para nós aqui nessa noite. A quinta e última coisa que Deus espera de nós, e a mensagem hoje é pastoral. Deus espera foco no que realmente importa. Diga comigo, foco no que realmente importa. O texto fala de ovelhas, não está falando de território, está falando de ovelhas.
Então a gente precisa fazer o quê? A gente voltar ao essencial. Como é que a gente foca naquilo que realmente importa? Quando, por exemplo, a gente para avaliar se as nossas programações estão levando pessoas a Cristo, ou se a gente está fazendo só culto aqui para os crentes. Quando a gente prioriza o discipulado, quando a gente investe tempo em gente, quando a gente ama pessoas, quando pessoas são mais importantes do que coisas, quando pessoas são mais importantes do que números, quando a gente investe tempo em pessoas, tempo de qualidade, estou falando de quantidade, não estou falando de qualidade, não apenas investe tempo em agenda. Tá bom, pastor, isso é como igreja, e como indivíduo, como pessoa, é quando a gente dedica tempo à palavra de Deus diariamente, quando a gente serve ativamente na igreja, quando a gente para de viver apenas para a gente, e a gente passa também a viver em função das pessoas. Isso é ajustar o foco para aquilo que realmente importa. Pode ter certeza de uma coisa, que o foco do coração de Deus são as pessoas. Diga comigo, pessoas. São as ovelhas, são pessoas. Não é território, não. Então, meu irmão, quando o foco deixa de ser o crescimento e passa a ser as almas, Deus se encarrega do crescimento. Deus volta a soprar o crescimento. Essa é a quinta ação que Deus espera de nós. Deus espera foco naquilo que realmente importa. Mas eu quero terminar esse sermão aqui antes da gente ir para a ceia do Senhor, fazendo a seguinte pergunta. Talvez você pergunte para mim no final de tudo isso: pastor, quando a gente se alinha àquilo que Deus tem para a gente, o que é que Deus faz por nós? A pergunta que a gente respondeu foi a seguinte: o que Deus espera de nós? Não foi essa a pergunta que a gente começou o sermão? Mas quando a gente se alinha à vontade de Deus, o que é que Deus faz por nós? O que é que acontece com a gente? Porque o texto base para isso continua sendo o Evangelho de Mateus capítulo 10. Jesus, ele envia os discípulos com foco. Olha, não entre no arraial dos samaritanos, não entre pelo caminho dos gentios. Agora não é o momento disso. Estou delimitando o escopo para vocês aqui. Vocês vão procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele envia os discípulos com foco. Mas no mesmo capítulo, aqui no capítulo 10, a gente não leu esse texto, mas ele revela algo poderoso, porque ele continua dando algumas instruções aqui. E eu gostaria de falar sobre isso, sobre aquilo que Deus faz por nós. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 10, se puder, coloca para mim na tela. Olha o que Jesus diz: ao entrarem na casa, saúdem-na. Versículo 3: se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. O que é que Deus faz com a gente aqui quando a gente se alinha ao propósito dele? Isso aqui é bom demais, gente, porque quando a gente se alinha ao propósito de Deus, quando a gente cumpre aquilo que Ele quer de nós, tem proteção de Deus para a nossa casa, meu irmão. Isso aqui é forte demais. Ele está falando das pessoas que vão receber a visita. Se a casa for digna de paz, então vai ter paz sobre ela. Ele está falando das casas. Você acha que não tem também bênção para quem está indo levar a paz, meu irmão? Quando a gente se alinha à missão, quando a gente se alinha ao propósito que Deus tem para nós, algo poderoso é revelado aqui através de Jesus. Porque quando a gente se alinha à missão, entra na proteção e no cuidado do reino, meu irmão. Então, meu irmão, se você cumprir a missão de Deus, fique tranquilo, porque a proteção de Deus para a tua casa e para a tua vida, meu irmão, vai ter paz de Deus, meu irmão. Fique tranquilo, pode prestar atenção aqui no culto. Nada, nem ninguém vai roubar a atenção da palavra de Deus aqui agora não, meu. Fique tranquilo. Quem está no culto comigo aqui, diga glória a Deus, meu irmão. Isso, fique tranquilo que os nossos obreiros são bem treinados. São bem treinados aqui para resolver qualquer coisa. Fica no culto, meu irmão. Não vai embora não, fique tranquilo. Então, quando a gente se alinha à vontade de Deus, tem proteção para a nossa casa. Deus protege a nossa casa. A gente ser forte mais, porque a casa que se alinha ao reino de Deus recebe paz, meu irmão. Tem paz, é melhor do que dinheiro, gente. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem posses, mas não tem paz. Não consegue deitar a cabeça no travesseiro e dizer como salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança.
Paz é melhor do que dinheiro. Eu quero profetizar que se você se alinhar à vontade do reino de Deus, Deus trará paz à tua casa, vai ter cobertura e proteção de Deus sobre ela. Quando nós decidimos obedecer, meu irmão, Deus libera essa cobertura para nós. Isso aqui não significa ausência de lutas, não, mas significa presença de paz. E eu quero profetizar nessa quinta-feira, nessa volta do carnaval, nessa bagunça que foi essa semana no Rio de Janeiro e no mundo, no Brasil. Eu quero profetizar que haverá paz sobre essa cidade, haverá paz sobre a sua casa, haverá paz sobre a sua família. Então quando a gente se alinha, tem proteção de Deus. Pode vir a banda já comigo, meu irmão. Toca um tango nesse negócio aí, meu irmão. Toca música de cemitério, não, de enterro não, pelo amor de Deus, meu irmão. Toca uma dança flamenca aí, uma salsa, meu irmão. Toca um negócio brabo aí, gente. Não, os irmãos estão dormindo, gente. Estou pregando aqui, os irmãos estão dormindo, pô. Vamos quebrar o pau comigo aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Quando a gente se alinha à vontade de Deus, tem proteção de Deus para nossa casa. Graças a Deus por isso. Porque missão, gente, missão de Deus. Fazer aquilo que Ele manda a gente fazer, atrai proteção, gente, para nós. Segunda coisa que Deus faz por nós, quando a gente se alinha à sua vontade, está aqui nos versículos 9 e 10, porque Jesus orienta os discípulos que não levassem provisão. Ó, vocês vão sair para a missão, mas não leva nada, meu irmão. Não leva prata, não leva ouro, não leva pão, não leva água, não leva nada. Só sair. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, meu irmão? Quando a gente se alinha à missão de Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. Haverá provisão para a sua casa, haverá provisão para você, meu irmão. Por quê, meu irmão? Porque quem vive na missão experimenta provisão sobrenatural. Vai ter provisão sobre a sua casa. Pastor, está no início do ano, IPVA para pagar, IPTU, escola das crianças. São 3 lá em casa. Não sei quantos mil de livro para pagar, meu irmão. Fique tranquilo, porque quem se preocupa com a missão, quem vive na missão, experimenta provisão sobrenatural de Deus. Isso é um princípio espiritual aqui, meu irmão. Quando o reino de Deus é prioridade, a provisão deixa de ser ansiedade. Aí a gente entra naquele texto: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se Deus veste o lírio dos campos, se Deus cuida das aves dos céus, o que mais Ele pode fazer por você, pela sua casa, pela sua família? Vai ter provisão para você, meu irmão. Quem quer priorizar o reino de Deus aqui? Você quer priorizar o reino? Você pode dizer para Jesus hoje: Senhor, Tu és prioridade para mim, o Teu reino é prioridade para mim. Eu quero cumprir a Tua missão, meu irmão. Se você colocar Deus no centro da sua casa, pode ter certeza que Ele vai assumir a responsabilidade do sustento dela. Isso é fato, é ou não é, Alice? É ou não é, gente? A gente cumpre a missão, Deus assume a responsabilidade do sustento dela, meu irmão. Eu vivo isso, não sei se alguém mais vive aqui, mas Jesus já sustentou alguém aqui? Jesus já abriu porta para alguém? Jesus abençoou alguém aqui? Já abriu porta. Você falou: isso aqui não tem como não, isso aqui só se Deus fizer. Jesus já fez isso na tua vida, meu irmão? Jesus já enviou aquela provisão que você não esperava, meu irmão. Já fez isso, já moveu coisa a seu favor, meu irmão. Que quem se preocupa com a missão, quando o reino de Deus é prioridade, meu irmão, a responsabilidade do sustento, da provisão é de Deus. Meu irmão, não sei você, gente, eu gosto de estudar, eu sei que se colocar bem no mercado de trabalho é bom demais. Isso é importante, eu valorizo muito isso. Quem gosta de estudar, quem gosta de fazer concurso, eu valorizo. Quem gosta de empreender, eu acho massa. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa boa. Mas melhor ainda é quando a gente não confia nessas capacidades que Deus dá pra gente. Quando a gente confia, o sustento da nossa casa é a provisão no céu, meu irmão. Eu quero profetizar que esse ano, apesar de estarem dizendo por aí que vai ser o pior ano economicamente falando do Brasil, o Brasil está indo de mal a pior, está quebrando, meu irmão. A sua empresa não vai quebrar, a sua casa não vai quebrar, meu irmão. A sua família não vai quebrar. Por quê? Porque você é alguém que se preocupa com o reino de Deus. E quem se preocupa com o reino de Deus recebe e experimenta a provisão do céu, meu irmão. Vai ter provisão. Cadê os irmãos aqui que querem provisão de Deus aqui? Jesus vai, meu irmão, 2026 está começando. E esse ano Jesus vai manifestar aqui como Jeová Jireh, o Deus da provisão, meu irmão. Vai ter provisão para você. Isso. Vai ter provisão sobre a tua casa, sobre a sua família. Vai ter provisão. Aleluia. Porque quando a gente se alinha à vontade de Deus, Deus supre as nossas necessidades. Terceiro e último, aqui eu já estou encerrando. O que é que Deus faz? Eu disse aqui o que Deus espera de nós. Mas o que é que Deus faz por nós quando a gente se alinha? Além de suprir as nossas necessidades, além de proteger a gente, proteger a nossa casa. Começando a ficar bom, estou gostando, gente. Vambora que eu me empolgo. Mas o que é que Deus faz
Aqui no versículo 1 do capítulo 10. Tem uma máxima importante, porque antes de enviar os discípulos, Jesus dá autoridade a eles. É isso que ele faz aqui no versículo 1. Antes de enviar os discípulos, nesse primeiro comissionamento, Jesus dá autoridade. Então, qual é a terceira ação de Deus quando a gente se alinha à sua vontade? Eu gostaria que você lesse bem alto comigo. Você pode dizer, é a última, fique tranquilo. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Deus manifesta. Vamos dizer de novo? Vamos lá? O que acontece quando a gente se alinha à vontade de Deus? O que acontece, gente? Deus. Meu irmão, antes da missão vem a capacitação. Deus nunca pede algo pra gente sem ele antes liberar algo correspondente, meu irmão. Deus dá a missão, mas também dá a capacitação. E nessa noite de quinta-feira, no culto de ceia do Senhor, Deus está derramando uma graça capacitadora aqui. Isso. A partir de hoje você vai conseguir fazer coisas que você não conseguia fazer até agora. Tem alguém para receber isso aqui que eu estou dizendo? Tem coisas que você não conseguia fazer até agora, mas há uma graça capacitadora de Deus aqui, que vai abrir o seu entendimento, vai te dar capacidade para fazer aquilo que você não consegue fazer, porque Deus nunca te pede algo sem liberar primeiro algo, um poder correspondente. Tem poder de Deus aqui, tem graça, tem presença dele sendo manifesta aqui nessa noite. Você já sentiu a presença dele aí, meu irmão? Deus está dando autoridade para crente aqui, isso. Deus está dando autoridade para crente aqui. Deus está dando autoridade, deixa eu dizer isso de novo aqui. Deus está dando autoridade para crente aqui, pastor. Autoridade para quê? Autoridade contra o medo. O medo está tentando te paralisar, Deus está te dando hoje. Você vai mandar o medo embora no poder do nome de Jesus. Deus está te dando autoridade para quê? Para vencer o transtorno de ansiedade. Deus está te dando autoridade aqui para você vencer a depressão. Deus está te dando autoridade aqui sobre a tua casa. Você vai chegar em casa agora, meu irmão, se tinha alguma coisa desalinhada, se tinha alguma coisa em desordem, Deus hoje está te dando autoridade. Você vai chegar lá no poder e no nome de Jesus. No poder e no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Deus está te dando autoridade. Pastor, para que Deus está me dando autoridade? Autoridade contra a confusão. Isso. Tem alguma coisa confusa lá no seu trabalho, na empresa, no seu casamento? Deus hoje está te dando autoridade contra a confusão. Pastor, Deus está me dando autoridade para quê? Autoridade contra a desordem espiritual. Meu irmão, o negócio está difícil lá na tua casa. Vai ficar em paz, no poder e no nome de Jesus. Isso. No poder e no nome. Tem alguém para receber isso aqui? Não é força humana, não estou falando de força humana, porque no teu braço tu não faz absolutamente nada. Eu estou falando sobre delegação divina. Deus está delegando competência e autoridade para crente aqui. Você pode se colocar de pé, meu irmão? Isso. Pastor, o que Deus espera de nós? Deus espera de nós obediência, foco, compromisso. Tudo isso Deus espera. Mas o que Ele faz por nós é tão maior, é tão sublime. Porque o que Ele faz por nós é derramar paz sobre a nossa casa, proteção sobre a nossa vida. Ele assume provisão dentro da nossa casa, da nossa família, e também libera autoridade. Eu, meu irmão, não sei você, mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Tem uma graça de autoridade de Deus. Isso, autoridade. Você pode erguer suas duas mãos aos céus. E você não vem aqui à toa não, meu irmão. Você vem aqui, você vai sair cheio daqui. Você vai sair cheio da presença dele aqui, meu irmão. Isso, você não vem aqui à toa não, meu irmão. Você não veio passar tempo não. Você podia estar em qualquer outro lugar agora, mas você escolheu estar na presença dele. Então se você está na presença dele, prepare-se, porque vai ter autoridade de Deus descendo sobre a tua vida. Isso, meu irmão. Isso, adora ele. Isso, exalte a ele. Você pode por 30 segundos adorá-lo. Isso, você pode por 30 segundos exaltá-lo. Ainda tem crente batizado com o Espírito Santo aqui, tem? Tem crente pentecostal aqui na catedral nessa noite? Que no dia chuvoso está aqui, isso. Cadê os vasos de Deus aqui no lugar? Isso. Cadê o barulho da igreja adorando? Eu quero ouvir a igreja adorando agora. Isso. A igreja adorando, a igreja exaltando, a igreja adorando. A igreja, enquanto você adora, tem graça de Deus sobre você, meu irmão. Quando você adora, tem ânimo, tem força de Deus sobre a tua vida, meu irmão. De manarra soriante, eu falo manarra. Isso.